O segredo de todas as pessoas bem-sucedidas em qualquer lugar do mundo é a motivação. Pode ter certeza absoluta. Observe as pessoas que estão bem, as pessoas que vivem bem em casa, no trabalho, na vida. Pode ter certeza, são pessoas que conseguem se automotivar. Então o segredo da excelência pode ser resumido em automotivação. Eu estou falando muito em automotivação porque, na realidade, não dá para esperar alguém nos motivar. Ninguém pode motivar ninguém, a não ser que você queira. Então o segredo não é a motivação em si, o segredo é a automotivação. Cada um de nós precisa se automotivar e se superar e chegar além da excelência. Claro, e para se automotivar, nós precisamos de um modelo. A ciência chama isso de modelagem. Cada um de nós precisa ter um modelo, alguém que nos inspire, sabe? Aquele dia que você está arrasado, aquele dia que você está desanimado, você nunca acordou assim com a vontade de desistir? É assim mesmo. Tem dia que você faz tudo certo e as coisas dão errada. Tem dia que você tem todos os motivos para desistir. Então, nesses dias, você precisa ter um modelo. Como falei, a ciência fala em modelagem. Você precisa ter alguém que inspire você a sair do sufoco, sair debaixo da escada, sair do lamaçal. Alguém, um líder, uma pessoa que te inspire a ser melhor, a ser mais motivado. E eu vou, com a sua permissão, lhe dar o melhor exemplo do mundo. O melhor modelo de motivação que já passou por esse planeta. Eu vou falar do maior motivador do mundo. O maior motivador que já passou por esse planeta foi Jesus Cristo. Não tem igual. Jesus Cristo é um exemplo extraordinário de liderança e de motivador. É o maior motivador do mundo. Independente de crença ou de religião, Jesus Cristo foi um líder extraordinário. Você tem que convir comigo que ninguém foi um motivador tão extraordinário como Jesus Cristo. Só para você lembrar, Jesus Cristo nasceu em condições paupérrimas. Jesus Cristo nasceu num estábulo. Então ele poderia ser uma pessoa altamente revoltada, ele podia ser uma pessoa muito desanimada. Ele tinha todos os motivos do mundo para se sentir injustiçado. Jesus Cristo, como falei, nasceu num estábulo, no meio dos animais. A primeira respiração que ele teve, o primeiro ar que ele inspirou, ele sentiu o cheiro de estrume. Claro, porque no meio dos animais aí, não pense que tem perfume morando perto dos animais. Se você nasceu no interior, você sabe como é que é. Jesus Cristo nasceu num lugar sem condições nenhuma para ser motivado. Mas ele, como ninguém, foi a pessoa mais motivada que já passou por esse planeta. Jesus Cristo, com menos de 2 anos de idade, ele já tinha sido expulso do país dele. Com menos de 2 anos de idade, ele já foi perseguido. Então, observe que ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa desanimada. Jesus Cristo não cursou universidade nenhuma. Ele não se afastou da região dele mais que 150 quilômetros. Jesus Cristo não escreveu livro nenhum. Aliás, se ele tivesse escrito um livro, ele seria citado em todas as universidades do mundo. Em todas as empresas do mundo citariam Jesus Cristo se ele tivesse escrito um livro de liderança, de motivação, um livro de marketing. Mas ele não escreveu nada. O que tem escrito é alguém escreveu sobre ele. E Jesus Cristo, como ninguém, soube influenciar as pessoas, soube motivar as pessoas. Porque ele, sim, é o melhor motivador do mundo. Então perceba que muitas vezes nós usamos como desculpa para estar desmotivado que eu nasci num lugar difícil, eu nasci numa cidadezinha pobre, eu nasci num lugar sem condições, meus pais eram muito pobres, eu não tive boa escola. Observe que são desculpas. Boas desculpas. Desculpas verdadeiras, mas não passam de desculpas. Então a gente não pode usar essas desculpas para se desmotivar. Nós temos que começar a ter a resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade rápida de recuperação. É a capacidade de se superar. E essa é a palavra mágica, superação. Cada um de nós precisa se superar. Então você anda reclamando muito ultimamente? Você anda meio desanimado porque o mercado não está bom, porque está difícil vender, está difícil comprar, está difícil negociar. Porque você nasceu num país que não está em boas condições de progresso. Porque a tua escola não te ensinou bem. Os motivos são justos, como falei, mas não é prova suficiente para desanimar. Lembre-se que Jesus Cristo ficou quase 30 anos no anonimato. Você acredita isso?
30 anos morando numa cidadezinha sem expressão nenhuma, trabalhando provavelmente como carpinteiro, ajudando o pai dele, sem muito cliente, sem ferramentas adequadas, com aquele esforço do dia a dia, sem ser bem remunerado, num silêncio, no anonimato. E Jesus Cristo mesmo assim não usou isso como desculpa para se desmotivar. Jesus Cristo, como ninguém, tinha uma capacidade extraordinária de superação. Então esse é o nome do jogo, é você se superar. Se você é gerente, se você é líder, você tem reclamado ultimamente que os seus funcionários não são tão talentosos, você acha que os seus funcionários não têm muito talento? Você precisa ver os funcionários que Jesus Cristo pegou. Jesus Cristo pegou 12 funcionários sem talento nenhum. Pessoas que entendiam de peixe, olha lá, e fez deles os melhores líderes que esse mundo já ouviu falar. O tempo que Jesus Cristo ficou com ele? Apenas 3 anos. Você conhece um outro líder, um outro motivador, que em apenas 3 anos consiga transformar as pessoas como Jesus Cristo transformou? Jesus Cristo pegou pessoas briguentas, inseguras, pessoas que não tinham nenhum sonho, não tinham nem capacidade de sonhar. E Jesus Cristo fez as pessoas sonharem. Ele pegou um grupinho lá, num lugar distante, remoto, e disse: olha, pense no mundo, nós podemos mudar o mundo. Jesus Cristo fazia as pessoas abrirem a sua mente. Jesus Cristo abria a porta da mente, porque ele sabia que a única porta que ninguém pode fechar é a porta da mente. Jesus Cristo, como ninguém, sabia motivar as pessoas. Sabe por quê? Porque ele fazia as pessoas esfriarem a cabeça e aquecer o coração. Jesus Cristo, ele nunca se decepcionou com as pessoas. Sabe por quê? Porque ele não esperava muito das pessoas. Você anda meio decepcionado ultimamente? Anda? Você está decepcionado com o teu governo, está decepcionado com o teu sócio, está decepcionado com o teu colega, está decepcionado com o teu funcionário, está decepcionado com a tua família, tá? Jesus Cristo passou por muitas decepções, mas ele não deixou a decepção desmotivá-lo, porque ele nunca esperava demais das pessoas. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós trabalhamos com as pessoas, nós vivemos com as pessoas e nós esperamos demais. E isso causa uma decepção muito grande, porque as pessoas falham, todas as pessoas falham. E Jesus Cristo sabia disso. Então ele não esperava demais da pessoa. Jesus Cristo sabia que as pessoas são limitadas, mas ele dava um valor extraordinário para cada ser. Ele elogiava cada ser. E Jesus Cristo nunca chamou ninguém pelo apelido. Ele chamava pelo nome. Olha que coisa extraordinária para motivar uma pessoa. Ele chamava pelo nome. Observe no teu trabalho, aí no dia a dia, como a gente usa apelido. Claro que quando é um apelido amoroso, até funciona para motivar. Mas a maioria dos apelidos são pejorativos, né? Ô sarrafo, vem aqui. Ô compadre, vem aqui. Ô totonho, vem aqui. Ô magrelo, vem aqui. São chamados que são pejorativos. Jesus Cristo nunca desmotivou ninguém assim. Ele sempre chamou pelo nome. Ele até o Simão Pedro, que tinha um nome que era um nome meio que lembrava alguma coisa que não era firme, que não era de segurança, Jesus Cristo mudou o nome do Simão para Pedro, para dizer: olha, você é pedra, e você é uma pessoa que tem um valor extraordinário. Sobre você eu vou construir a minha empresa, a minha igreja. Jesus Cristo disse: olha, o teu nome é importantíssimo para você. Jesus Cristo, como ninguém, valorizava as pessoas. Todas as pessoas que encontravam com Jesus Cristo se sentiam valorizadas. Até os inimigos de Jesus Cristo respeitavam Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele nunca impôs. Jesus Cristo propôs. Olha que coisa extraordinária. Jesus Cristo, como ninguém sabia propor, nunca impôs. E só propõe quem ama. Se você não amar, você continua impondo. Enquanto você não amar, você vai impor. Somente amando você consegue propor. Olha, de amor, ninguém teve tanto de amor como Jesus Cristo. Ninguém amou tanto como Jesus Cristo. Porque ele veio para nos dizer isso, que o amor é que nos motiva. O amor é que dá força para a superação. E lembre-se, esse é o nome do jogo. Superação. Aprenda com o maior motivador que o mundo já viu. Jesus Cristo. Ele, como ninguém, soube se superar. Outra coisa que Jesus Cristo sempre repetiu,
fazia questão de repetir, 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 é não tenha medo. Observe que Jesus Cristo várias vezes repetiu, não tenho medo. Ele chamava os apóstolos, os colegas, os colaboradores e dizia, não tenho medo. Sabe por quê? Porque se tem um sentimento que acaba com a motivação, é o medo. O medo destrói qualquer motivação. E perceba como a humanidade vive com medo. Você está com medo? Você tem medo? Não! Ah, eu tenho. Sabe que eu fiz uma pesquisa, e você deve concordar comigo, o que mais prejudica a humanidade hoje é o medo. Medo de desemprego, medo de ser mal entendido, medo de passar fome. Sabe, o medo está enraizado em nós. Você sabe que a gente trabalha feito doido até 16, 20 horas por dia, porque lá no inconsciente nós temos medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de não poder sustentar a nossa família, medo de ser ridicularizado, enfim, o medo é que destrói a nossa motivação. E sabe o que o maior motivador do mundo disse? Não tenho medo. Por quê? Porque não dá para você viver angustiado com algo que você nem sabe se vai acontecer. 99% dos nossos medos não ocorrem. Observe os medos que você tinha lá na tua infância até hoje. Perceba que 99% dos medos que você tinha não ocorreram. Ou se ocorreram, não eram tão grandes, não tão perigosos como você imaginava. Observe que o medo nos tolhe, nos tira a liberdade e tira a nossa motivação. E o maior motivador do mundo, Jesus Cristo, sempre repetiu, não tenha medo, não tenha medo. Jesus Cristo, o maior motivador do mundo, nos ensinou também que a gente precisa ter autoestima positiva e forte. Para se motivar, nós precisamos ter uma autoestima positiva e forte. Nós precisamos ter uma autoimagem positiva e forte. Jesus Cristo disse o seguinte, ponha o teu coração naquilo que faz. Venda teus músculos, venda as tuas ideias, o teu cérebro, mas jamais venda a tua alma. Eu vou repetir porque isso é fundamental para a gente ter felicidade e motivação. Nós precisamos vender o nosso cérebro, vender as nossas ideias. E cobre caro pelo teu trabalho, cobre caro por teus músculos, envolva o teu coração no trabalho, mas jamais venda a tua alma. Jamais venda a tua alma. Quando alguma coisa está contra os teus valores, quando alguma coisa está contra os teus princípios, não faça, porque você jamais vai conseguir tirar esse peso de cima de você. Porque se tem uma pessoa que você não consegue enganar, é você mesmo. Então olha como Jesus Cristo, na sua sabedoria, ensinou a gente a se motivar. Envolva o teu coração, envolva o teu cérebro. No teu trabalho, dê os teus músculos, venda os teus músculos. Faça o teu melhor, mas jamais venda a tua alma. Sabe por quê? Porque você precisa estar alinhavado com um futuro melhor. Você tem que estar alinhavado com os teus valores. Você tem que estar alinhavado com a tua consciência. Senão você jamais vai ser uma pessoa feliz. O maior motivador do mundo nos ensinou que para motivar alguém é preciso dar a liberdade. É preciso amar e o amor leva a liberdade. O amor deixa o amado livre. Quem ama deixa o amado livre. Jesus Cristo um dia estava passando numa cidade e uma multidão trouxe uma mulher que foi apanhar de adultério e ela seria morta, apedrejada, que era o costume da época. E aí perguntaram para ele o que faz, o que vão fazer? E ele era um checkmate, né? Porque se ele disse que não era para seguir a lei, ele estava contra a lei. Se ele dissesse para matar a mulher, estava contra os seus princípios, estava contra o seu propósito, porque ele veio para dar vida, não para tirar a vida. E Jesus Cristo, numa sabedoria extraordinária, disse, né, olha, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Para que a pessoa entrasse na sua consciência, abrisse a janela da sua mente. Claro, porque é a única janela que ninguém pode fechar. E as pessoas foram saindo aos poucos. Mas olha que coisa interessante. Jesus Cristo, como libertou a mulher, ela se jogou aos pés dele e disse, eu quero ficar contigo, eu sou agora sua. Porque na época quem libertava alguém ficava como dono. Jesus Cristo não, vai, pode ir em paz, pode ir em paz. Se ninguém condenou você, eu não vou condenar. Olha que coisa extraordinária. Jesus Cristo podia ter dito assim, olha, eu te salvei, eu que consegui tirar você dessa enrascada, agora você me deve, agora você vai ser minha escrava, agora você vai ter que fazer o que eu quiser.
Jesus Cristo não, Jesus Cristo deu liberdade. Olha que coisa extraordinária. Quantas vezes a gente com o nosso funcionário, só porque a gente fez um favor para o nosso funcionário, a gente fica, não, pois é, agora você me deve um favor. Na nossa família, como a gente fica cobrando os favores que a gente fez? Como é que a gente pode motivar alguém se a gente está sempre cobrando aqueles favores que a gente fez? Então Jesus Cristo, o maior motivador do mundo, nos ensinou. É preciso dar a liberdade. E só dá liberdade quem ama. Por isso a gente precisa aprender com o maior motivador do mundo. Ele sim, amou como ninguém amou. Você vai ver hoje imagens de Jesus Cristo com um tecido, com um pano cobrindo as partes íntimas dele. É claro que é por respeito a ele, né? Mas Jesus Cristo foi pregado pelado, Jesus Cristo foi pregado nu. Exatamente porque o pessoal queria acabar com ele, para ele não ter mais seguidores, para todo mundo desistir dele. E olha que coisa extraordinária, viu? Jesus Cristo, na época, os reis e os imperadores se julgavam deuses na época de Jesus Cristo. E os imperadores queriam que as pessoas se ajoelhassem. Claro, Jesus Cristo nunca pediu para ninguém se ajoelhar para ele. Jesus Cristo nunca pediu para ninguém se ajoelhar para ele. Ele que se ajoelhou para lavar os pés dos funcionários. Olha o que é liderança servidora. Olha o que é motivar os seus funcionários. Olha o que é fazer as pessoas se sentirem importantes. Ele lavou os pés dos funcionários numa época que os pés eram considerados a coisa mais ignóbil do mundo. Para aquela época, os pés eram alguma coisa nojenta. Então, se lavar os pés hoje é um ato de humildade, mas na época é inimaginável. Ele lavou os pés para dizer, olha, você tem um valor extraordinário. E perceba a mudança que ele fez naqueles liderados. Perceba a mudança que ele fez naquelas pessoas. As pessoas saíram, mesmo sabendo que ele sofreu, que ele morreu, as pessoas que o seguiram saíram pelo mundo sem medo nenhum, porque souberam que ele ressuscitou. E olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Os 30 primeiros papas da igreja, os 30 primeiros líderes da organização dele, todos foram mortos. Todos foram martirizados. Olá, como vai? Eu sou o Daniel Godri Júnior e para complementar um pouquinho o que foi dito agora, nós vamos falar de mais coisas que fazem de Jesus Cristo o maior motivador que o mundo já conheceu. Vamos agora à pedagogia do maior motivador que já viveu, que já existiu. Alguns perguntam quais são os passos que Jesus utilizou com a sua equipe para que eu possa utilizar também com a minha equipe e treinar o pessoal. Bom, o maior motivador do mundo, a primeira coisa que ele fez é perguntou muito. Por quê? Porque quando se pergunta, faz as pessoas refletirem. Quando se refletem, as pessoas encontram grandes soluções para os seus problemas. Quando se questiona, Jesus ensinava perguntando por quê? Porque quando se pergunta, as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, são levados à reflexão. E os ouvintes chegam à conclusão eles mesmos, não é nada imposto. Jesus leva os ouvintes à reflexão. Pode ver que o Evangelho está cheio de passagens onde Jesus pergunta. Onde Jesus simplesmente pergunta, levando as pessoas a acharem as suas próprias conclusões. Ninguém pode ficar bravo com o educador, sendo que ele mesmo chega às suas próprias conclusões. Então, Jesus tinha a capacidade de perguntar. Segundo, ele usava muitos símbolos e imagens. Ele não se preocupava só em falar coisas profundas, mas se preocupava em falar coisas profundas de maneira simples. Ele associava os seus ensinamentos com a linguagem e com os símbolos do dia a dia. Então, para o pescador era fácil entender o que era o reino de Deus, porque dia a dia ele estava mexendo com peixe, com redes. É fácil entender para o lavrador que jogava a semente na terra, aquilo que Jesus fala que era a semente do reino, né, que caía em terra boa, ou etc. Então os símbolos e imagens eram riquíssimos na época e eram utilizados por Jesus Cristo para aprofundar os seus conhecimentos. Isso é muito importante, associar aquilo que se fala, aquilo que se ensina, a símbolos, a imagens. Por quê? Porque quando se associa a símbolos a um contexto do dia a dia, quando as pessoas veem aquela imagem, veem aquele símbolo, naturalmente o ensinamento reaflora em suas mentes.